Iniciamos mais um Voz Atípica podcast em parceria com o Shopping Pátio Alcântara e Excelência Filme. E o nosso episódio de hoje é Mães que Inspiram com Propósito. E a nossa convidada, com certeza, inspira e muito, é a Camila Porto, que é influenciadora, mãe atípica, mamãe do Luca. Uma honra tê-la aqui e com certeza vai ser um episódio que vai trazer muita informação, muita conscientização e, claro, muita vivência para vocês. Acompanhem. Camila, obrigada por ter você aqui, um prazer. Obrigada a você, Bruna, é um prazer estar aqui também, poder compartilhar a minha história, poder conversar sobre essa maternidade, que é tão difícil, mas também nos faz aprender muito, né? Eu tô me sentindo honrada com a sua presença de verdade. Bom, já vou começar perguntando, né, como foi para você a chegada do diagnóstico do Luca na sua vida e como isso transformou a sua visão do mundo, de ver o mundo? Bom, então, eu nunca tinha tido convívio com nenhuma pessoa com deficiência, eu não fazia parte desse mundo, não sabia absolutamente sobre nada disso, porque na nossa época também era difícil a gente ver pessoas com deficiência nas escolas, então eu nunca tinha tido contato com ninguém. E quando o Lucas chegou, demorou um pouco para minha ficha cair do que estava acontecendo, porque como eu nunca tinha vivido esse universo, para mim era tudo muito novo, né? Então descobrir a paralisia cerebral dele foi assim, caramba, mas tudo bem, mas o que é isso? Né? Porque pra mim, uma pessoa com paralisia cerebral vegetava, né? Não fazia nada. Pra mim era uma pessoa que a gente podia já realmente dar como inválida, vamos dizer assim. Só que algo dentro do meu coração falava, não é isso. Deus, né? E aí eu comecei a realmente ir atrás, me imersi entrar de cabeça nesse mundo e conhecer a paralisia cerebral. E eu vi que era muito mais do que eu podia imaginar algum dia na vida. Sim. E como foi pra você, assim, que você recebeu o diagnóstico do Luca? Então, a gente ficou internados quase 2 meses no total, né? E lá eles não falavam nada sobre isso. Então, a gente só foi entender, realmente ouvir a palavra paralisia cerebral na nossa primeira consulta com o neurologista fora do hospital. Então, quando a gente chegou lá, ela viu todos os exames dele e falou, olha, ele tem paralisia cerebral. E aí eu e minha mãe, a gente ficou olhando pra cara dela, ela falou, eu vou tentar explicar um pouco do que é. A paralisia cerebral, ela é como se fosse um AVC. Só que nas crianças, nos bebês, a gente chama de paralisia cerebral até 2 anos de idade, né? Que você pode acontecer dentro da barriga, pode acontecer no nascimento, que foi o caso do Luca, e até os 2 anos de idade da criança. Depois disso a gente chama de AVC. E então eu entendi um pouco do que era, só que realmente a paralisia cerebral ela tem vários tamanhos, né? Porque Sim. é uma lesão cerebral. Então eu só fui conseguir entender que a lesão cerebral do Luca era grave, era bem grave mesmo, um tempo depois. Que eu ia passando por vários médicos, né? Eu fui nessa neurologista, depois eu não me senti satisfeita, aí eu troquei por uma outra, fui numa outra, e aí ela me comparou uma ressonância magnética da cabeça de uma pessoa, de uma criança que não tinha nenhum diagnóstico, e de uma criança com paralisia cerebral. E aí eu entendi qual era realmente a proporção do que o meu filho tinha. Era algo realmente totalmente tomado, só tinha um pouquinho aqui atrás que ficou preservado. E aí eu falei, caramba, muitos médicos, muitas pessoas dizem que ele não vai conseguir fazer nada, mas eu não acredito nisso. E aí a partir daquele dia eu basicamente deixei de olhar muito para os exames e comecei a acreditar no meu filho, né? Porque se a gente for ficar olhando o exame, a gente não vive. Não vive, é verdade. E as próprias palavras, às vezes, dos profissionais, né? Eu lembro que o primeiro neuro que eu levei, o Caleb tinha muito refluxo, né? Muito molinho o pescocinho, você lembra? Tinha. E ele falou pra mim assim, não vai passar disso, não vai melhorar, o refluxo vai ser pra vida toda, o que você pode fazer é se adaptar. E eu não acreditei nisso, eu falei assim, não, meu filho não é possível. E aí acho que acaba aflorando um mais desejo ainda, de, né? não, eu vou provar que meu filho não vai ser só o que esse médico tá falando, até porque a gente acredita num Deus que pode fazer, e a gente também acredita que existem profissionais que sim são comprometidos e que podem trazer, né, resultado de evolução para os nossos filhos. Eu acho que isso acaba nos movendo. Infelizmente, ainda hoje a gente vê muitos profissionais que acreditam nisso, que é uma grande falácia, né? A gente sabe que com as terapias, hoje em dia a gente tem muitos recursos para conseguir fazer a criança se desenvolver. Então, eu sei que existem muitos médicos que pensam isso. O Luca também tinha muito refluxo e
Hoje ele nem usa mais remédio para refluxo, ele ainda tem, mas algo foi totalmente tratável, assim como a condição dele também, né? O Luca também era molinho, não fazia nada. Na verdade, o Luca nem era molinho, ele era tão duro, porque por conta da hipertonia dele, que ele só ficava com a cabeça assim, ó, o tempo todo para trás. E o refluxo ajudava. Então, ele ficava nesse padrão, assim, até 1 ano de idade do Luca era horrível de ver, porque ele não conseguia sair disso, ele só ficava assim. Mas, graças a Deus, né, com os tratamentos e as pessoas certas no caminho, ele tem conseguido evoluir bastante. Muita coisa, muita mesmo. Você é realmente uma inspiração pra gente como mãe, né? Eu falo que eu cheguei no seu perfil totalmente perdida, a gente tava falando isso aqui antes de começar, né? Eu não tinha dimensão do que era paralisia cerebral, e quando eu entrei no seu perfil que eu vi lá, descomplicando a paralisia cerebral, eu falei, gente, é aqui que eu vou ficar. E eu comecei a folhear o seu perfil e foi caindo assim meio que uma ficha, porque é uma coisa que não é falada, assim, ninguém, você vai ter um filho com paralisia cerebral, ninguém espera, né? E foi um choque, assim, pra mim também, entendendo e mergulhando, e a gente vai se descobrindo também como mãe atípica, né? Nesse posicionamento de fazer os nossos filhos evoluírem. Faz total sentido. Me conta um pouquinho como é que é a sua rotina como mãe, tem alguma coisa que te ajuda a flexibilizar, a tornar mais leve a demanda? Eu sei que são muitas, por isso que eu tô falando que é tornar mais leve, porque eu acompanho a Camila, então eu sei que são muitas demandas. O que me ajuda a ser mais leve é a psicóloga, né? Porque a nossa vida, você sabe muito bem, você compartilha da mesma rotina do que eu, é uma grande loucura. E sou eu, né, assim, com ele pra tudo, porque o pai basicamente trabalha o dia inteiro, então sou eu que levo pra terapia, sou eu que faço tudo com ele. Não tenho ajuda durante a semana, eu tenho uma grande rede de apoio, sim. A minha mãe, minha família, eles são muito maravilhosos, mas eles trabalham. Então, eles só conseguem me ajudar aos finais de semana, basicamente. Então, durante o dia da semana, aquela rotina corrida sou eu. E realmente é uma grande loucura. Às vezes eu tenho que parar e ficar sem fazer nada. Hoje, mãe, é um dia que eu vou fazer nada, porque eu fico cheia, minha cabeça fica cheia, e a gente acha que não vai dar conta. E a gente começa a entrar numa depressão, que graças a Deus é rápido, né? Não é uma coisa assim. É aquele dia que você precisa tirar pra você esvaziar e conseguir recomeçar no outro dia com a ajuda de Deus, porque realmente é Ele que levanta a gente, né? Eu não sei se você se você passa por isso, mas eu às vezes tenho dificuldade de externar pras pessoas isso, porque eu sinto que as pessoas acham que eu tô, às vezes, reclamando demais, falando demais. E às vezes eu falo assim, gente, eu não dou conta, não tá puxado pra mim, tá, não sei o quê. E pra externar isso é difícil, porque você não consegue explicar pra pessoa o que você você entende? Porque assim, a pessoa às vezes pode dizer, é só ela tá falando da sua rotina de mãe, não. Mas, tipo, às vezes o Caleb vira uma noite sem dormir, e eu não posso pegar simplesmente e compensar essa noite sem dormir durante o dia, porque eu tenho outro filho, porque tem toda uma vida. Então, o meu psicológico não funciona. E às vezes é difícil externar pra pessoa assim, eu não consigo hoje, eu preciso parar, eu não dou conta, né? Você tem essa dificuldade? Eu tenho uma sensação assim, a minha mãe, ela é muito super protetora, né? E, na verdade, eu sou meio que o contrário. Eu sinto tudo isso, mas eu não gosto de falar, e eu não falo. Primeiro porque eu demoro a reconhecer as minhas emoções e as minhas sensações. Eu não reconheço de cara, eu demoro um pouco. Então, quando eu tô no meu limite, é porque eu realmente tô. E segundo, que eu não gosto de falar muito, porque minha mãe já acha logo, ai meu Deus, ela tá entrando numa depressão. Ai meu Deus, eu preciso... Tipo, a minha mãe, ela acaba sentindo muito isso junto comigo também. Então, às vezes eu falo assim, não mãe, eu só preciso de um dia. Eu só preciso respirar um dia e amanhã eu vou voltar bem. Vai ter dias que eu vou estar mal, isso é normal. E graças às minhas sessões regulares com a psicóloga, foi que eu entendi isso, que vai ter dias que eu não vou estar bem, que eu não vou querer fazer as coisas, que eu vou fazer o mínimo possível, que eu não vou ter energia. Então, o que eu posso fazer é realmente esvaziar a mente e me dar aquele tempo, porque eu sei que no dia seguinte Deus vai me levantar. Vai levantar. E levanta, é surreal. É um dia, sabe? É aquele dia realmente de recarregar as energias. Eu falo porque isso acontece comigo assim, direto. Eu preciso de um dia, eu sumo de absolutamente tudo pra fazer absolutamente o mínimo possível, porque não dá pra ficar sem fazer nada, né? Por conta dos nossos filhos, eles têm as demandas, eles precisam da gente. Mas assim, é surreal, né? E eu costumo trazer muito uma coisa que eu não consigo externar. O quanto é desafiador cuidar de uma criança que tem mobilidade reduzida. Tipo, meu filho depende de mim pra beber água. Se ele quiser mudar de um cômodo, ele me chama. Ele depende de mim pra mudar a televisão pra ele. Ele depende de mim pra comer. Ele depende de mim pra fazer... É um bebê grande. Você entende? Então, assim, eu fico o dia inteiro servindo ele. Sim, e assim, eu faço isso com muito amor, muito carinho. Mas isso me consome. Pesa consome, muito. Porque assim, tem hora que você fala assim, caramba... E vai pra lá, e do nada vem uma crise. Então é desafiador demais, porque às vezes... São coisas que a gente não consegue externar, mas assim... É um dia inteiro e às vezes uma noite inteira.
ali só com o bebê, né? Numa maternidade típica, o pior ano da mãe é o primeiro ano da criança, que é justamente essa fase do bebê. O bebê depende completamente da mãe. Então, se você for pegar as mães, né, todas as mães, elas falam, nossa, esse primeiro ano é muito difícil, porque é algo novo, é desafiador. E pra gente, isso se estende. Porque, né, o Luca, ele tem 6 anos de idade, com uma idade motora de 5 meses de idade. Então, ele não senta, ele não anda, ele não fala, ele não come sozinho, ele não toma banho sozinho. E todas essas demandas quem faz sou eu. Então, graças a Deus, hoje em dia, o pai dele conseguiu evoluir muito, mas lá no início, nossa, era realmente eu sozinha pra tudo, porque o pai dele tinha medo de tudo, tinha medo de pegar, tinha medo de dar mamadeira, tinha medo de dar banho, tinha medo de tudo, ele não conseguia fazer nada, e aí era eu pra absolutamente tudo, e até hoje ainda é assim, porque ele trabalha o dia inteiro, então chega à noite, cara, eu não quero dar a janta do Luca, eu peço pra ele dar, porque eu tô cansada de fazer aquilo o dia inteiro, e demora, não são coisas que não é, você rápido. vai dar uma comida rapidinho, é diferente, o tempo da criança se alimentar, totalmente o Caleb, por exemplo, né, a gente já vê, não dá pra dar comida pro Caleb, até porque ele tem refluxo. Tem o refluxo, enfim, é desafiador demais, realmente. E o que te motivou a começar a compartilhar a sua rotina nas redes sociais? Eu falei aqui um pouquinho, né, que eu te conheci através das redes sociais, e qual foi a chave que falou assim, não, eu preciso levar isso aqui pras redes sociais, as pessoas precisam saber que isso aqui acontece? Foi não ter informação suficiente sobre a vida do meu filho. Então, como eu não tinha e eu tinha muita dificuldade, né, em encontrar, eu pensei, por que não compartilhar e facilitar a vida de outras pessoas? Na verdade, é um grande projeto de Deus, isso ele colocou no meu coração, e eu comecei a servir realmente ali no meu Instagram. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de servir as pessoas, o próximo. Então, por exemplo, a minha família nasceu de uma ONG, eu conheci o meu marido numa ONG, onde a gente ajudava moradores de rua e tal. E quando o Luca nasceu, eu não podia fazer mais nada, né? Então, eu simplesmente, intuitivamente, Deus me falou e eu comecei a compartilhar a minha vida no Instagram, né? A minha rotina, tudo que eu descobria, como era, tudo que os médicos falavam e não era. E isso foi atraindo muitas mães como eu. Então, com o passar do tempo, eu fui criando uma grande rede, né, no qual eu era muito específica nas questões da paralisia cerebral, da deficiência, na técnica mesmo, né, tanto que eu falo assim, existem outras influenciadoras tão grandes, maiores do que eu, mas nenhuma delas falam tão especificamente como eu, como é viver essa maternidade, as dificuldades, os diagnósticos, o que os médicos falam, os equipamentos. Então, eu fui experimentando tudo e compartilhando com vocês, entendeu? E é assim até hoje, né? Esses dias você fez um post do quanto é caro, né? Porque às vezes as pessoas, a gente faz vaquinha e tal. É tudo muito caro para uma pessoa com deficiência, né? E às vezes tem gente que não tem essa noção de quanto, por exemplo, quanto custa uma banheira. Sim. É para uma pessoa com deficiência e para uma pessoa com mobilidade reduzida. Porque às vezes a gente pensa assim, a pessoa tem deficiência e tal, mas a pessoa que tem mobilidade reduzida, ela sofre ainda mais disso, porque tudo é extremamente caro. Então, pensa, né? Uma banheira de bebê custa R$200. Uma banheira para os nossos filhos custa R$33 mil. E não é uma banheira daquela que você coloca a criança ali, não é um suporte como a que a gente tem, né? Assim? Aquilo ali é extremamente perigoso, ainda mais Caleb, que se mexe muito. Não, é uma cadeira que deixa eles posturados, que deixa eles sentados pra tomar banho, não é deitado. Então, essa é a realidade, é uma cadeira de banho que R$33 mil, pra vocês terem noção do que a gente tá falando. Uma cadeira de banho? De banho. Eu orcei agora uma cadeira de rodas pro Luca, porque o carrinho dele não tá posturando ele direito, ele já tem uma escoliose, então a gente vai aparecendo essas deformidades, gente, R$56 mil. Uma cadeira pra ele não é motorizada, não é nada. É uma cadeira pra posturar ele, porque como ele não tem controle de nada, precisa ter, então, um apoio de cabeça, apoio de tronco, precisa ter estabilizador de pelve. Então, assim, é uma realidade que é cruel com a gente. E a gente, quanto mãe, eu falo porque às vezes eu abro lá os aplicativos e falo, Senhor, o Senhor sabe que eu sonho com isso pro meu filho. Senhor, o Senhor sabe que eu desejo isso. A gente fica ali, né? A gente sonha. Orando e desejando. E a gente entende também que esses equipamentos, eles
além de proporcionar qualidade de vida, eles são essenciais para o desenvolvimento, né? Isso, para a exatamente. melhora deles. Porque se a gente não cuida, vai ficando pior e vai chegando as deformidades, e aí a qualidade de vida vai diminuindo, eles vão sentindo dor, o quadril vai saindo do lugar e vai desencadeando um monte de coisa que só a gente, a mãe de criança com deficiência motora, entende. Então é uma preocupação, né? E é um desafio. E você consegue levar isso para as redes sociais de uma forma leve. Eu já cheguei a seguir outros perfis e às vezes a pessoa é muito incisiva, assim, muito agressiva na forma de falar, como se fosse pesado, desafiador. Eu não tô falando que não é desafiador, que é fácil, não. Mas você consegue levar esses desafios, mas com uma leveza ao mesmo tempo. Então isso acho que é o seu diferencial, acho que isso que faz tantas mães, tantas famílias se conectarem com você, né? E eu consigo perceber hoje que isso já não é só sobre paralisia cerebral, acompanhando a sua evolução, o seu perfil, o seu crescimento. É sobre famílias atípicas, independente das deficiências, porque existem portas que são fechadas e são iguais, né? Eu sempre falo isso, quando a gente vai buscar, às vezes, alguns espaços para os nossos filhos, ninguém olha o diagnóstico. Simplesmente é que não tem espaço para o seu filho, não importa qual é o diagnóstico que ele tenha. Então, acaba que essas famílias criam essa conexão por você, eu acho que por essa leveza, que você consegue levar lá, que é desafiador, que é difícil, é real, mas você, da mesma forma, entrega com muita leveza. Eu acho que existe dificuldade, existe para todo mundo, né? Pra gente um pouco mais. Mas é realmente lidar com o não de uma maneira, tipo, vamos lá, por que não? Vamos aqui por outro caminho, não é que vai ser fácil, mas tem como, sim. Por que não, né? E eu acho que a grande questão das pessoas está na mente, né? A gente conseguir lidar com isso aqui na nossa cabeça. Até mesmo com o diagnóstico do nosso próprio filho. Então, eu acho que nisso não tenho o que falar, a não ser que é Deus. É Deus que me traz essa leveza, porque eu já fui uma pessoa muito diferente, eu já fui uma pessoa muito incisiva na maneira de falar, mas eu fui aprendendo, né, a ser mansa, a ser humilde com Deus. E isso, todos os meus aprendizados vêm da minha maternidade, principalmente. Então, hoje eu falo assim, tudo bem, eu não tenho isso agora, mas eu vou conseguir, Deus vai me dar. Eu não vou perguntar como, eu só vou, entendeu? Eu vou botar o pé e ele vai dar o caminho. E aí eu acredito nisso, e aí eu vou indo. Tem várias dificuldades, né, mas... É literalmente viver a fé, né? Viver daquilo que a gente não vê. A fé é acreditar no que a gente não vê. Eu falo que a maternidade atípica me ensinou mais do que nunca sobre a importância de se viver pela fé. Eu falo que todos os dias, assim, eu vivo pela fé. Eu acredito todos os dias que meu filho vai evoluir sim, que ele vai conseguir andar e a gente vai desafiando. Às vezes a gente recebe muitas incertezas, né? E mesmo assim eu falo assim, não, eu acredito que meu filho vai conseguir, eu acredito e ponto. Eu acho que Deus é a principal questão. Quando a gente consegue realmente entender o propósito de Deus na nossa vida, as coisas mudam, porque dificuldade todo mundo tem. E não dá pra gente medir a mesma régua, tipo, a minha régua com a tua régua. Então, às vezes, para uma pessoa, existem pessoas que não têm um filho atípico, mas que passam mais dificuldades do que eu. Assim, digo, mentalmente, para viver uma maternidade ou viver outras questões, né? Um filho doente, um filho usuário de drogas. Então, quando a gente tem a certeza de que Deus está com a gente no barco, cara, não é que a gente não vai passar dificuldade, mas vai ser mais leve, porque a gente tem Ele junto com a gente. Então, eu acho que foi exatamente isso. Eu sempre tive Deus, sempre carreguei Deus junto comigo, mas depois que eu me tornei mãe, foi que eu realmente entendi o propósito de Deus na minha vida. E o Luca é realmente um propósito de Deus. Tudo que eu faço gira em torno dele, toda a minha maternidade gira, e na verdade agora toda a minha vida gira em torno disso, né? Eu consegui realmente transformar toda a minha vida. E eu sinto que é um grande propósito de Deus. Eu sinto Deus falando comigo em todos os momentos, desde o primeiro dia de vida do Luca, quando eu olhei pra ele naquela incubadora e eu chorei horrores. A partir dali eu falei, esse vai ser... Eu acho que foi o único momento que eu realmente desabei de verdade. E depois dali eu falei, bom, vambora, porque se eu tenho Deus e Ele falou que vai ser, vai ser. Amém. E é surreal, o poder, né, que a maternidade atípica nos traz, porque eu tenho a mesma sensação. Sempre quando eu falo do Caleb, eu falo assim, o Caleb nasceu pra mim.
Ele nasceu para me transformar, para me fazer ser um ser humano melhor, para enxergar a vida melhor, para voltar a ter um encontro com Deus, porque foi através da minha vivência, da maternidade, que eu falei, gente, eu não aguento mais e hoje estou aí para honra e glória do Senhor, né, podendo ecoar vozes. Então, assim, eu estou vivendo um propósito hoje porque o Caleb chegou na minha vida. Sim. Então, a gente consegue virar a chave e enxergar, assim, o outro lado. Não, eu precisava conhecer o Caleb, ter ele, sim. Você precisava do Luca para te transformar, é desafiador, a gente muda realmente, eu até falei isso, né, é a vida de toda a família que é transformada, não é só da pessoa com deficiência, não é só sobre o Luca, não é só sobre o Caleb, é a Camila, é a Bruna, é o seu esposo, todo mundo ao redor, todo mundo ao redor, ninguém lá em casa entra no carro e vamos ali. Vamos ver se a gente vai conseguir, se ali é confortável pro Caleb, se tem acessibilidade, se o Caleb vai aguentar, ainda corre o risco da gente ver tudo isso, chega lá, não é bom pra ele a gente pegar e ter que voltar. Sim. Então, assim, não é sobre só as nossas vontades, né? É sobre realmente eles. Então, é desafiador, mas ao mesmo tempo é transformador. Porque te coloca naquele lugar de... Nossa. Eu acho que tem pessoas que acham que não tem filhos e isso, né, se torna mais leve, né, porque a pessoa vai conseguir evoluir e tudo mais. Mas a minha teoria é um pouquinho diferente. Eu falei assim, eu acho que se não fosse o Luca, eu acho que eu estaria sendo a mesma pessoa medíocre que eu era de antes, sem ter perspectiva de vida, sem me esforçar pra muita coisa, porque graças a Deus eu tenho muito suporte da minha família, sem ter vontade de nada. E depois que ele nasceu, caramba, tudo mudou. A minha vontade é infinita, por mais que eu esteja cansada, eu tô sempre querendo melhorar, eu tô sempre querendo entender o que eu posso fazer de melhor no meu trabalho, o que eu posso fazer pra melhorar aqui, a vida dele, a qualidade de vida, o que eu posso fazer pra ajudar outras mães. Então eu tô sempre em movimento. E isso tudo é por conta da minha maternidade, né? Realmente, literalmente a minha vida gira em torno disso. Eu consegui... O meu trabalho é em torno disso, a minha maternidade, o meu casamento, tudo gira em torno... Pra eu sair, pra eu ir no restaurante, então... realmente se tornou um propósito de vida, que pessoas como a gente conseguem olhar para um problema e tirar o melhor daquilo, né? Porque sempre existe uma oportunidade dentro de um problema. Sim. Eu costumo dizer isso. Eu até falei esses dias, né, que viver o propósito é entender que não é só sobre você, sobre a sua vivência. Muitas das vezes é sobre o outro. E acaba que a gente, nas redes sociais, a gente vive o propósito e a gente entende que, caramba, não é só sobre eu. Porque a gente tem contato com outras famílias, com outras vidas, é realmente desafiador. E Camila, ao longo dessa jornada, qual foi os maiores desafios que você enfrentou? Olha, os maiores desafios geralmente é com o mundo, com a sociedade, né? É explicar para o mundo que nossos filhos precisam de algo, que aquilo ali não é um favor, né? Eu costumo dizer que mentalmente é mais desgastante a gente ter que lidar com o plano de saúde, com o governo, com o mundo, do que com as demandas dele. Porque é algo que se torna... As demandas dos nossos filhos é complicado, mas é algo que se torna parte da nossa rotina, né? Agora... exigir o mínimo, né? Exigir o direito deles que é muito desgastante, porque a gente tem que estar sempre... Parece que a gente está numa eterna luta, numa eterna guerra, né? E que nunca vai acabar, porque quando termina uma, começa outra. Então, eu acho que o mais difícil da maternidade atípica é realmente lidar com a sociedade. É surreal, porque é isso. Quando a gente pergunta e quando a gente para pra pensar, realmente, eu até costumo falar assim, eu consigo lidar muito bem com a cadeira de roda do Caleb, mas, tipo assim, as pessoas realmente é o que torna isso mais pesado, difícil. Mais difícil, né? Mais desafiador. E o que você aprendeu, né, ao longo da sua jornada aí com o Luca, ou tem aprendido? Olha, é impossível. Eu sou uma nova Camila, né? Então, a Camila que, se você me conhecia antes de eu ser mãe, hoje eu sou uma outra pessoa. Mas algo que eu aprendi dentro de mim foi realmente, interiormente, mudar o meu jeito, né? Então, primeiro, eu sou uma nova mulher, no sentido de ser mais mansa, ser mais humilde, de aprender a lidar com as pessoas com mais mansidão, como eu já tinha falado antes, e a ver o mundo de uma forma mais empática, a ver o mundo de uma forma mais inclusiva, né, de realmente sentir a essência e a dor do outro. Então, eu sou melhor, eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu virei mãe, não tem como negar isso, né? A gente se torna mais sensível até pra tudo, pro espírito, pra tudo. Então,
assim, se eu fosse listar aqui, eu teria que ficar na tarde inteira dizendo o que mudou, porque foi parece clichê, mas foi tudo mesmo. Tudo, sim. É do zero, é como se tivesse. Vamos escrever uma nova história a partir daqui. Isso. Né? Eu falo em 6 anos, assim, gente. Há 7 anos era outra Bruna. Em 6 anos eu falo, parece que eu renasci. Os propósitos, e todo né? dia, nossos olhos, sim. pro que a gente olha, pro que a gente deseja. São coisas completamente diferentes. Isso aí, tudo muda. E qual tipo de conexão que você gera nas redes sociais? Qual o retorno, né, que essas famílias te dão? Com o seu trabalho que você faz lá realmente de vivência, de transbordar a sua vivência. É muito engraçado, porque eu recebo muitas mensagens de pessoas como você, que eu impactei e elas me agradecendo por isso. Só que eu acho que as pessoas não têm dimensão do quanto elas também me ajudam. É algo muito recíproco. Por isso que eu falo que ali, ele é realmente um grande propósito de Deus, porque a minha vida, a vida do Luca foi totalmente transformada por causa dessas pessoas. Quando eu levo informação, não é que eu sou a pessoa que mais sei, mas hoje a gente tem uma rede que eu chego ali e às vezes eu não sei o que eu tô passando com meu filho e eu boto uma pergunta que as mães sabem me responder e o médico não. Então, cara, a primeira coisa que eu faço quando eu tô com alguma coisa no meu coração me agoniando é compartilhar com vocês, porque vai vir a resposta que eu quero ali. Então, toda a qualidade de vida que o Luca tem hoje foi através disso, das vaquinhas que eu fiz e faço até hoje, de tudo que eu precisei lá atrás, e é realmente uma grande rede de apoio. A minha rede hoje, né, o meu canal é uma grande rede de apoio que mutuamente se apoia. Então eu falo assim, às vezes, gente, vocês são mais, me entendem mais do que pessoas da minha própria família, me apoiam mais do que pessoas da minha própria família. E eu tenho essa sensação que é uma grande família, eu tenho um carinho enorme por cada pessoa. Às vezes muita gente eu não consigo responder, mas eu respondo com o maior carinho, sabe? Eu tenho realmente gratidão por essas pessoas e um carinho, assim, né? Vontade de conversar, de trocar. É muito bom. E assim, é surreal porque realmente gera um impacto. Como eu já falei, a gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes, que a gente já virou best, né? E quando eu entrei no seu perfil, que eu vi lá, Descomplicando a Paralisia Cerebral, que eu me via totalmente perdida, e aí eu lembro que você fez uma... Vou contar a sua história, eu não lembro muito bem o quadro que você fez, mas você estava contando as histórias das mães. E eu mandei a história do Caleb pra você, uma história que eu mesma não consigo contar. Eu não consigo até hoje. Se você parar, me conta na íntegra a história do Caleb. Eu conto, mas você não me vejo confortável de gravar. E você leu o meu e-mail, eu me senti tão assim, tipo, cara, essa mulher tá me vendo, tão especial, porque são coisas que às vezes a gente não tem coragem de falar pra ninguém. Então realmente gera uma conexão de muito carinho, a gente se sente pertencente realmente de uma grande família e vira uma grande rede. Então assim, às vezes você coloca uma enquete lá, que é a minha dúvida, que é a dúvida de outras mães, e acaba que todo mundo ali se conecta. Se ajuda, se ajuda, então faz Foi muito diferença. incrível realmente poder compartilhar a sua história. E eu compartilhei algumas histórias. E a sua viralizou, bateu mais de 200 mil views a sua história. Foi muito impactante. As pessoas realmente... Eu acho que Deus, né? A mão de Deus ali. E tudo que Deus fez através disso também foi muito legal. Sim. Então, eu arrepiei contando. Quando eu vi essa história, eu falei, caraca, que legal, Deus, eu vou poder contar essa história. Porque é uma história muito impactante, é uma história linda, é uma história que realmente toca as pessoas. Então, foi o maior prazer e faria de novo, viu? Você faz parte dela, né? Camila, estamos caminhando para o final, né? Mas antes eu quero encerrar com uma pergunta. Qual é o maior sonho da Camila mãe? Olha, o maior sonho da Camila mãe é ver o meu filho evoluir, ver o meu filho andar, falar, correr. Ser uma criança, né? Não que ele não seja, e não que eu vou amá-lo menos se isso não acontecer, mas é algo que eu tenho dentro do meu coração e que eu desejo muito, que o Luca viva, independente das suas condições ou limitações. Então, é um sonho que eu já vivo, mas que eu vou viver também pro resto da minha vida, que é viver proporcionando isso a ele, né? Amém, amém. E agora eu vou te pedir para você deixar uma mensagem para quem vai assistir esse podcast, né? Para as mamães, para as famílias atípicas. A maternidade atípica não é o fim, ela é o começo, né? A maternidade atípica, ela me virou do avesso e foi aí que eu percebi que o avesso era o meu melhor lado.
Bom, encerramos aqui mais um episódio do Voz Atípica Podcast, em parceria com o Shopping Pátio Alcântara, Excelência Filmes. Camila, muito obrigada. Obrigada a pela vocês. sua presença, Eu uma amei. grande honra ter você aqui. E é isso, gente. Compartilhem bastante, se inscrevam no nosso canal e vamos seguir juntos no propósito.